Queridos, com vocês, Pastor Onéas César Filho, Igreja Batista Sião em Campo Grande, Rio de Janeiro, e Ministério Chama Viva, na nossa escola ministerial Chama Viva. Nós estamos apresentando o curso do Apocalipse versículo por versículo, e hoje, na aula 18, nós vamos trazer, eu vou trazer a você uma aula super especial, um resumo de tudo que nós vimos até aqui no livro do Apocalipse. E na próxima aula nós vamos continuar e nós vamos então focalizar o capítulo 7. Mas vamos a esta aula especial neste momento. Ok, minha gente? Vamos lá. Então, o livro do Apocalipse. Veja, o Apocalipse vai do capítulo 1 até ao capítulo 22. São 22 capítulos. Os primeiros 5 capítulos são a introdução ao grande drama que se desenrolará. Nós temos aqui no capítulo 1 a visão de Jesus glorificado, capítulos 2 e 3, nós temos as cartas às 7 igrejas, capítulo 4, temos a visão do trono dos arrebatados, e no capítulo 5 nós temos o livro para ser aberto, quem é digno de abrir? E vem o Senhor Jesus Cristo, que é digno de abrir. Mas no capítulo 6, veja bem, capítulo 6, daqui o vermelhinho até aqui, de 6 a 19, tá? Nós temos a grande tribulação. Então, grande parte dos eventos dramáticos do Apocalipse se darão em 7 anos da grande tribulação. Esta marca em vermelho, 7 anos. E depois, capítulo 20, nós temos o juízo final. E nós temos no 21 e 22, nós temos a novo céu, nova terra e a nova Jerusalém que desce do céu, como esposa ataviada, enfeitada para o seu marido. Então, grande parte dos eventos do Apocalipse ocorre nos 7 anos da grande tribulação. Nunca se esqueça, esses dramas que nós vamos ver, abertura dos selos, trombetas, taças, essas coisas todas, a grande Babilônia, tudo dentro desses 7 anos, num curto período de tempo do governo do Anticristo. Vamos seguir em frente, aqui está uma sequência, a ordem dos acontecimentos. Tudo começará, o drama, a abertura dos selos, das trombetas, das taças, o surgimento do Anticristo, a grande Babilônia, tudo isto. Começará este drama geral com o arrebatamento da igreja. O Senhor vai tirar a sua igreja fiel, os seus filhos, os crentes que estiverem vigilantes. Ele vai tirar, Cristo virá nas nuvens e ocorrerá o arrebatamento como nós conhecemos bem. O grande drama da humanidade vai começar logo após o arrebatamento. E virá então a grande tribulação. Igreja fiel, arrebatada, os vigilantes, grande tribulação com o surgimento do homem da iniquidade, o anticristo. E na grande tribulação, que serão 7 anos, nós vamos ter a abertura dos selos, trombetas e taças. 7 selos, 7 trombetas, 7 taças, um saindo do outro. Mas todos se darão na grande tribulação. Até o capítulo 19, toda a revelação é de eventos da grande tribulação. Agora veja, em seguida, vamos lá, arrebatamento, grande tribulação, 7 anos, governo do anticristo, aí ao fim do seu tempo determinado por Deus, o Senhor Jesus Cristo voltará com seus santos, os arrebatados, os anjos, e enfrentará o anticristo, e a Bíblia diz que o Senhor Jesus vai desfazê-lo pelo assopro da sua boca. Veja bem, pela boca, palavra, espada, assopro, né? Então a volta triunfal de Jesus, e ocorrerá a batalha do Armagedon. Aqui Jesus vai derrotar o anticristo, dar fim à grande tribulação e vai implantar o juízo dos bodes e das ovelhas. Por que juízo dos bodes e das ovelhas? Gente, vamos imaginar uma coisa. A igreja é arrebatada. O anticristo surge. 3 anos e meio de engano com uma falsa paz. Mas nos últimos 3 anos e meio, a última metade de anos, ele mostra a sua verdadeira face e a terra entra num período tão terrível que Jesus disse que nunca houve igual desde que há mundo. Quando chegar o fim dos 7 anos, a terra estará devastada, devastadíssima, horrível, terrível.
Mas também há uma questão ao fim da grande tribulação. O que ocorrerá? Haverá aqueles, veja bem, aqueles que fizeram pacto com o anticristo, que colocaram a marca da besta nas suas testas ou nas suas mãos. Nós vamos chegar lá nesse ponto. A terra estará não só devastada, a natureza, a criação estará em frangalhos, como nós vamos ver na abertura dos selos, trombetas e taças. Mas também estará um sistema de iniquidade, de pecado, de perversidade espalhado pelo anticristo, com aqueles que deixaram colocar-se a sua marca, a marca 666, na testa e na mão. E o Senhor Jesus Cristo, para implantar o seu reino milenar, ele terá de limpar a terra, purificar a terra. E para essa purificação da terra, dessas pessoas que terão aceito a marca da besta, virá um juízo parcial chamado juízo dos bodes e das ovelhas, em que a palavra de Deus diz que o Senhor Jesus, quando vier no seu reino, para reinar, para o reino milenar, ele separará os bodes das ovelhas e colocará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. E dirá aos que estiverem à sua direita: vinde benditos de meu Pai, possuí o reino que está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Mas dirá para os bodes e os que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, na volta triunfal de Jesus, ele encerra a grande tribulação, derrota o anticristo, mas ele também agora tem que julgar aqueles que aceitaram a marca da besta para tirá-los da terra, e ele vai restaurar a terra e inaugurar o seu reino milenar, o milênio sabático. Então aí está a progressão dos acontecimentos. Relembro, tudo começando pelo arrebatamento da igreja, ok? Vamos seguir em frente. Agora veja, arrebatamento, né? Vem o arrebatamento da igreja, começa tudo, vem a grande tribulação de 7 anos. Agora veja, na grande tribulação, nesses 7 anos, dentro desses 7 anos da grande tribulação, nós vamos ter a abertura do primeiro selo, que é a falsa paz do falso Cristo, o anticristo, montado num cavalo branco, mas a sua arma mostrada ali é o arco, não é a espada. Quando a arma do Senhor Jesus Cristo, que aparecerá em Apocalipse 19, é a espada. Mas esse cavalo branco, com esse cavaleiro, é o anticristo. Ele vem enganando com uma falsa paz. Daí um cavalo branco, e branco é um símbolo de paz, não é? Pois bem, já o segundo cavalo vermelho, guerra civil. Terceiro cavalo preto, caristia, um custo de vida altíssimo, dificuldade de alimentos, racionamento para os pobres, mas os ricos terão luxo. Cavalo amarelo, quarto selo, morte, uma operação grande de morte na terra. Quinto selo, os mártires que vão aparecer, aqueles que deram as suas vidas pelo evangelho. Sexto selo, quando for aberto, a ira do Cordeiro sobre o sistema do anticristo. Aí veja que começa o juízo de Deus. Aqui, olha, surge o anticristo, aqui tem guerra civil, pessoas se destruindo a si mesmas. Depois, cavalo preto, tudo dentro dos 7 anos. Caristia, né? Custo de vida, dificuldade de alimento. Depois, cavalo amarelo, operação de morte. Mas aí começa a mudar. Agora o Senhor já mostra os mártires, né, que estão clamando por justiça, nós vamos ver isso. Depois, no sexto selo, aí já veio o juízo, a ira do Cordeiro sobre o sistema do anticristo, que foi aquilo que eu mostrei para vocês aqui no juízo dos bodes e das ovelhas, e também na batalha do Armagedon, em que o anticristo será derrotado. Então aqui nós já estamos no fim da grande tribulação. E no sétimo selo, quando ele for aberto, desse sétimo selo sairão as 7 trombetas. Então dos selos saem as trombetas, das trombetas as taças, mas tudo dentro da grande tribulação. Então aqui, ó, os 7 selos nós especificamos. Agora deles sairão as 7 trombetas, e das 7 trombetas sairão as 7 taças. Mas esses juízos de Deus, tudo isto estará dentro desses 7 anos da grande tribulação. Vamos lá. Vamos falar um pouquinho sobre o arrebatamento.
Isso nós sabemos bastante, é muito falado nas nossas igrejas, mas vamos rememorar um pouco, vamos lá. O arrebatamento será num dia e hora imprevisto. Jesus Cristo disse, o Filho do Homem, falando de si mesmo, virá a uma hora em que vocês não pensam. Virá no momento em que vocês não pensam, não é? O Senhor Jesus não tocará este chão terrestre. Ele virá nas nuvens, veja bem, será num dia e hora imprevistos. O Senhor Jesus não tocará este chão terrestre. Ele já veio lá atrás, há 2.000 anos atrás, tocou esta terra, andou nesta terra, morreu como Deus e como homem, né? Na cruz do Calvário, mas agora na sua vinda para arrebatar a igreja, ele não tocará este chão. O mundo não o verá, só os que serão arrebatados. O mundo não vai ver Jesus nesta sua vinda para arrebatar a igreja. Haverá um sumiço geral, o que houve, desespero, mas eles não verão os arrebatados subirem e Jesus nas nuvens a chamá-los. Ele, Jesus, virá nas nuvens e dali chamará os arrebatados ao seu encontro. Veja bem, Jesus virá nas nuvens e dali chamará os arrebatados ao seu encontro. Vamos ver uma figura ilustrativa. Aqui está a figura do arrebatamento. Olha aqui, ó. Está aqui a figura do arrebatamento, as pessoas subindo ao encontro de Jesus nas nuvens. Deixa eu explicar uma coisa a você. Você verá em algumas figuras que a gente acha no Google, na internet, você verá pessoas subindo de terno e subindo de vestido e de calça comprida. Não subirão assim porque serão vestes espirituais. A Bíblia diz que os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E nós, os que estivermos vivos, seremos transformados num piscar de olhos. Portanto, eu não vou subir de terno, eu não vou subir de gravata, as irmãs não subirão as mulheres de vestido, porque nós teremos, na verdade, não vestidos e vestes masculinas daqui da terra, mas vestes espirituais. Aqui está o arrebatamento, né? Eles subindo ao encontro do Senhor Jesus nas nuvens. Agora, eu coloquei uma frase aqui muito interessante. Lembrai-vos da mulher de Ló. Lembrai-vos da mulher de Ló. Esta frase foi uma frase dita por Jesus Cristo, rememorando a história de Ló e Sodoma, que aqueles dois anjos foram lá para tirar Ló e sua família dali de Sodoma. E eles tinham pressa, porque a cidade seria destruída. E Jesus disse, lembrem-se da mulher de Ló. Por quê? Eles disseram, não olhem para trás, vamos rapidamente, não olhem para trás. E ela olhou para trás e virou uma estátua de sal. Isso mostra uma coisa. Ló e suas filhas, figura dos arrebatados. E a mulher de Ló, figura dos que pertenciam à família de Ló, mas ficaram para trás. Figura de crentes que vão ficar para trás numa figura, não é literal, de estátua de sal. Portanto, nós que estamos estudando o Apocalipse, lembremos-nos da mulher de Ló. Aí está o arrebatamento, a cidade e as pessoas subindo. Mas, repito, as pessoas em geral que ficarem no arrebatamento, deixadas para trás, não verão a cena do arrebatamento, muito menos Jesus nas nuvens. Vamos lá. Agora nós vamos chegar aqui na volta triunfal ao fim da grande tribulação. Veja bem, arrebatamento da igreja. Jesus vem nas nuvens, as pessoas de um modo geral aqui da terra que vão ficar não vão vê-lo, mas somente os arrebatados que subirão ao seu encontro, e vai haver a manifestação do anticristo, o começo do seu governo, os 7 anos da grande tribulação. Mas ao fim da grande tribulação, desses 7 anos, vem a volta triunfal do Senhor Jesus, ao fim da grande tribulação. Então vamos ver essa volta triunfal de Jesus. Veja, para derrotar o anticristo na batalha do Armagedon, para estabelecer o seu reino e para julgar as pessoas que receberam a marca da besta na testa, na mão, não é? Fizeram um pacto com ela. Vamos lá. Será essa volta triunfal? Será no fim da grande tribulação. O 6º selo fala desse dia.
todo olho verá. Aqui nessa volta triunfal de Jesus para derrotar o anticristo, julgar no julgamento dos bodes e das ovelhas, todo olho verá. Todo olho verá o Senhor Jesus, ao contrário do arrebatamento. A terra, no sentido de planeta, estará num caos total, devastada, horrível, horrível, horrível. O seu estado será também de devastação moral e espiritual, em que as pessoas terão recebido a marca da besta e feito pacto com ela em toda a sua iniquidade. Não? Ali estarão os que terão recebido a marca da besta. Aí está. Ele, Jesus, virá para dar fim ao governo do anticristo. Esse governo de 7 anos. Aqui ocorrerá a chamada Batalha do Armagedon. Eu volto aqui para dizer a vocês que o próprio mundo fala de uma terceira guerra mundial. Agora não será uma simples guerra lá de Rússia, de Ucrânia e de OTAN, né? Organização do Tratado do Atlântico Norte, os países da Europa, Estados Unidos, contra a Rússia, contra a China. Ali, essa guerra que está lá agora, neste momento, na iminência de acontecer. Não será ali a terceira guerra mundial. Na verdade, será a batalha do Armagedon. Armagedon é um nome que nós vamos ver mais à frente, que deriva de um vale que tem na Palestina, um grande vale chamado Vale do Megido. Nós vamos chegar lá. Será neste vale a batalha final em que Jesus derrotará o anticristo e as suas forças. Vamos mais. Jesus derrotará o anticristo e seus exércitos nessa batalha. Jesus instalará o tribunal para o juízo dos bodes e das ovelhas. Repito, é importante, para julgar aqueles que participaram do governo iníquo do anticristo, recebendo a sua marca. Começa então a restauração da terra e o milênio. O milênio de paz do Senhor. Ele vai restaurar a terra, o que se chama hoje de natureza, ou a criação. E a Bíblia diz que o leão comerá palha com o boi, a criança brincará com a serpente, para mostrar a paz que haverá nos 1000 anos de governo do Senhor Jesus Cristo sobre a terra. E nós vimos, lá atrás nós vimos, na parábola das 10 virgens, à meia-noite, nós vimos essa questão, que nós já temos 6.000 anos de história humana na terra, está faltando um aninho, o 7º milênio, ou o 7º dia de 1000 anos, que é o milênio sabático de descanso da terra. Jesus vai governar sobre a terra e ele vai mostrar como seria essa nossa terra se Adão não tivesse pecado. Haverá um tempo de perfeita paz. Aí está, não é? Agora aqui, a volta triunfal de Cristo, todo olho verá. Uma ilustração. Vamos lá. A volta triunfal de Cristo, todo olho o verá. Aqui está uma ilustração de Jesus Cristo montado no cavalo branco, né? Aqui diz Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, está em inglês, né? E aqui os anjos com ele na sua volta triunfal, em que todo olho vai vê-lo. Agora veja, ele está montado no cavalo branco, a espada na sua mão. Mas olha uma coisa, aqui está, eu fiz uma ilustração, fui eu que coloquei essa marca de sangue nas suas vestes, porque em Apocalipse 19, nós vamos chegar lá com detalhes, a Bíblia mostra justamente isso, o Apocalipse. E o Isaías diz, quem é este com as vestes manchadas de sangue? E diz que este sangue é dele ter pisado o lagar do seu juízo. Lagar é o tanque onde se colocava naquele tempo antigo, hoje tem máquinas industriais. Se colocava no chão, se fazia um tanque, colocava a uva e se pisava a uva para fazer o vinho. E as pessoas que pisavam a uva ficavam manchadas de suco de uva, que é um símbolo de sangue na Bíblia. E lá fala deste, o Senhor Jesus, com as vestes manchadas de sangue. Mas guarde uma coisa importante. Este sangue aqui, que está em Apocalipse 19, nós vamos chegar lá, este sangue não é o sangue do próprio Jesus, o sangue da nova aliança. Não é. Este sangue é o sangue, é uma figura de linguagem do terrível juízo dos bodes e das ovelhas, em que ele vai pisar. Gente, é muito duro dizer isso, mas ele vai pisar o sangue dos adversários
dos que deixaram colocar a marca da besta, e ele vai manchar as suas vestes de sangue. Então é o sangue dos seus inimigos, denotando, demonstrando, mostrando, falando de juízo. Aí está. Pois bem, vamos ver. Olha aqui o que diz lá quando ele vier. Vou voltar à figura. Quando ele vier assim, olha a descrição que tem. Eu já vou adiantar para você o Apocalipse. Olha a inscrição que tem no Apocalipse. Diz assim, Apocalipse 19. E vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro. Aqui é o Senhor Jesus, não é aquele de Apocalipse 6 que tem um arco. Vou repetir, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, tipo de coroas, e tinha um nome escrito, que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava, agora veja, e estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. Pois bem, deixa eu voltar aqui para mostrar uma coisa a vocês. A veste salpicada de sangue e a espada na sua mão, montado no cavalo branco, o Senhor Jesus em seu juízo. Veja bem, e seguiam-no os exércitos do céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. Gente, no Apocalipse, como na palavra de Deus, linho é uma figura, um símbolo de justiça. Justiça, o linho são as justiças dos santos de Deus. Vestido de linho fino, vestido de justiça, branco, resplandecente, puro, imaculado. E da sua boca saía uma aguda espada para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro, ou cetro de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E no vestido e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Olha aqui, volta a falar deste detalhe importante, né? Lord of Lords, né? Senhor dos Senhores. Aqui está na frente do seu cavalo uma ilustração. Então este aí sim é Jesus na sua volta poderosa para destruir o anticristo, as suas forças, julgar os que fizeram a marca, colocaram a sua marca, a marca da besta, e limpar a terra, restaurar a terra para o milênio. Aí está, ok? Pois bem, vamos prosseguir. Aqui está este texto ilustrativo, na verdade, esse texto de Apocalipse 19. Nós vamos, na próxima aula, nós vamos agora para o vídeo 19, a aula 19, e nós vamos entrar no capítulo 7. Nós já vimos 6 capítulos do Apocalipse. Agora vamos ao capítulo 7, que é muito lindo, há revelações maravilhosíssimas, e vão aparecer logo, logo, os 144 mil que geram grande curiosidade em vocês. Mas você entendeu a aula de hoje? Tudo começará com a igreja arrebatada, quando Deus vai tirar os fiéis. E olha, tem uma polêmica aí dizendo que todos os crentes vão ser arrebatados. Não, só alguns serão arrebatados, os vigilantes. O que a Bíblia diz? A Bíblia diz assim: vigiai em todo o tempo. Jesus disse isso aos discípulos: vigiem em todo o tempo, orando, para que vocês sejam dignos de evitar todas essas coisas que hão de vir e de estar em pé na vinda do Filho do Homem. Gente, está escrito isso: vigiem em todo o tempo. Ele também disse: vigiem, porque o Filho do Homem virá uma hora em que vocês não pensam. Lembrai-vos da mulher de Ló. Aí está. Então, nós vamos ter, mais à frente, nós teremos na sexta-feira a aula de número 19, trazendo o capítulo 7.
fica por aqui, pastor Onéias, seu conservo, seu amigo, voltando nesta sexta-feira na aula 19 para o capítulo 7 do livro do Apocalipse. E logo, logo, nós vamos chegar ao famoso capítulo 13 e a marca da besta. Ficando por aqui, pastor Onéias, um abraço do tamanho do meu coração e até a nossa próxima aula, em nome